Nosso último tópico de hoje, então, para a gente terminar, é o chamado movimento circular uniforme, o famoso MCU. Notem, até o momento a gente vinha sempre trabalhando só em uma dimensão, em termos de, ou basicamente quase que o tempo todo em uma dimensão. Tá? Uma das poucas coisas que a gente não fez em uma dimensão foi quando a gente falou de lançamento horizontal. Mas agora a gente tem uma coisa que se move sobre uma circunferência, tá? Ou seja, é um movimento que acontece em duas dimensões. É como se vocês desenhassem um círculo no chão e aí vocês colocam alguma coisa que se move sempre sobre a circunferência. E aí o que acontece no movimento circular uniforme é o seguinte, que é importante do movimento circular uniforme. O módulo da velocidade é constante. Tá? E o raio do movimento, ou seja, a distância entre essa partícula que está se movendo e o centro da circunferência também é constante. Tá? Então, e aí o que acontece é, digamos, eu tenho essa bolinha aqui, vou colocar ela em azul, e o que eu vou fazer é olhar o movimento dela a algum intervalo de tempo. Então, para um mesmo intervalo de tempo, ela vai ter que andar a mesma coisa. Então, digamos, eu deixei ela andar um pouco, ela vai estar agora aqui em cima. Notem que a velocidade dela antes apontava aqui na diagonal, agora ela aponta para o lado, assim, na horizontal. Tá? Então, esse é o vetor velocidade. Se eu deixar mais algum tempo, ela vai andar mais um pouco, vai vir para cá. Se eu deixar mais algum tempo, ela vai vir para cá. E essa coisa vai andando e descrevendo essa circunferência. E notem, a cada instante desse movimento, o módulo da velocidade é constante, é o mesmo, ele não muda. O que que muda? A orientação da velocidade. A orientação da velocidade muda. Então, importante, esse é um movimento que acontece em duas dimensões, tá? Portanto, eu tenho aqui os eixos x e y, e vocês podem pensar nele como vários exemplos, na verdade. Então, vocês podem aproximar essa coisa aqui, por exemplo, o movimento da Terra, né, orbitando o Sol. Tá? Então, imaginem que o Sol está aqui no centro, a Terra está aqui no extremo da circunferência, esse raio aqui seria o raio da distância, na verdade, entre a Terra e o Sol, e em boa aproximação, tá? A Terra orbita o Sol num movimento que é quase circular uniforme. Não é exatamente porque vocês sabem, devem saber, as órbitas em torno do Sol são elipses, tá? A órbita da Terra é uma elipse que é quase uma circunferência perfeita, tá? Ela tem a excentricidade bem pequena, então é quase que uma circunferência exata. A gente pode aproximar esse movimento como circular uniforme. Também, né, o movimento da Lua em torno da Terra, na órbita da Terra, o movimento que a gente faz também todo dia, né, a gente executa uma rotação em torno do eixo da Terra. Então, todos esses movimentos são do tipo movimento circular uniforme. Se vocês pegarem, por exemplo, uma pedrinha, colocarem ela grudada numa corda e botarem a corda na cabeça de vocês, ficarem girando essa corda num plano horizontal, vocês conseguem fazer isso de uma maneira que o movimento também seja praticamente circular uniforme. Então, vamos só ver mais uns últimos detalhes disso aqui. Então, muito importante, né? Como eu já falei, o módulo da velocidade é constante. E aí, como que a gente pode relacionar esse módulo da velocidade com as outras coisas que a gente tem aqui? Então, vamos imaginar que esse objeto que a gente está olhando, né? Ele começa aqui, ele percorre essa circunferência toda, e aí, quando ele volta para o mesmo ponto que a gente olhou, a gente sabe o seguinte, que ele demorou algum intervalo de tempo, delta t, para completar esse círculo. Então, ele andou uma volta completa. E uma volta completa, então vamos botar aqui uma volta completa, corresponde a um comprimento aqui de circunferência igual a 2πr. Lembrem, isso é o comprimento da circunferência, não é? 2πr. Então, a distância percorrida em uma volta é 2πr.
Então, vocês podem imaginar que a velocidade, o módulo da velocidade vai ser o quê? A distância, que é 2πr, dividido pelo intervalo de tempo para essa volta completa. Tá? E, na verdade, esse intervalo de tempo para uma volta completa, ele ganha um nome específico. Ele é o t maiúsculo, né, que é o período do movimento. Então, notem a velocidade, essa é a velocidade escalar, né, o módulo da velocidade. Eu vou até botar aqui velocidade escalar, ou o módulo da velocidade, né, que eu vou chamar simplesmente de v. Então, essa coisa aqui é 2πr, ou seja, o comprimento da circunferência, dividido pelo período. E notem também, né, o período, ele tem uma relação importante, né, com a quantidade de ciclos que são completados em um mesmo intervalo de tempo, que é a frequência de alguma coisa é igual ao inverso do período, tá? Então, notem, velocidade, metros por segundo, se comprimento da circunferência, né, a distância, metros, período está em segundos, né, sistema internacional, a frequência está em 1/segundos, ou hertz, né, aquela unidade de frequência. Agora, uma última coisa, tá, para a gente terminar mesmo por hoje, é vocês notarem isso aqui. Esse movimento, movimento circular uniforme, ele não é um movimento retilíneo uniforme, né? Ou seja, como ele não é um movimento retilíneo uniforme, essa coisa está mudando a orientação do movimento, ela está sempre mudando a orientação, então ele não é um MRU. Se não é MRU, o que isso significa? Existe força resultante. Se existe força resultante, existe aceleração. E aí a força resultante e a aceleração, elas são chamadas de força centrípeta e aceleração centrípeta. Por que centrípeta? Porque elas estão orientadas para o centro, tá? Então, essa força aqui é chamada força centrípeta, e ela é igual à massa do objeto vezes a aceleração centrípeta, e a aceleração centrípeta é dada pelo módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio da circunferência. Então, essa é a aceleração centrípeta e essa é a força centrípeta, portanto, a gente pode reescrever a força centrípeta como mv ao quadrado sobre R. Tá? Notem, essa força, ela está sempre apontando para o centro, e a aceleração centrípeta também sempre aponta para o centro. Então, eu vou desenhar aqui só mais algum instante. Então, digamos que quando a gente está aqui, né, a velocidade está assim, dessa partícula, desse objeto, e a gente tem a força centrípeta apontando para o centro e a aceleração centrípeta apontando para o centro. Da mesma maneira, quando ela está aqui, a força centrípeta aponta para o centro, a aceleração centrípeta aponta para o centro. Se essa coisa estiver aqui embaixo, a velocidade está assim, a força centrípeta, de novo, aponta para o centro, e a aceleração centrípeta também aponta para o centro.